Boa noite, irmãos. Boa noite, Márcia. Beth. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bem-vindo a mais um Evangelho no Lar. É muito importante preparar com todo amor e carinho o Evangelho, colocando uma água para fluidificar, o Evangelho para trazer a mensagem necessária para a nossa família, né? Essa proteção que nos ajuda na evolução. É importante também fazer o Evangelho no Lar no mesmo dia da semana e no mesmo horário, para que a espiritualidade também se prepare para trazer a mensagem necessária para a nossa família, a proteção. E essa proteção, ela vai além da parede da nossa casa, ela também se expande aos nossos vizinhos. Bacana, né, Beth? Com certeza, se todo mundo pudesse fazer isso, dedicar um pouquinho do seu tempo, uma vez por semana, sentar, orar, pedir que a água seja fluidificada com tudo aquilo que precisa, com todo o remédio, o bálsamo para as suas dores, para as suas dúvidas. Só a espiritualidade sabe o remédio necessário para a nossa família. E lembrando que é muito importante, como a Márcia falou, a gente marcar sempre o dia e o horário certo, porque a espiritualidade, diferente de nós, ela é organizada, ela é disciplinada e ela prepara o ambiente. Então, é preciso que a gente dê essas informações para que tudo flua, para que tudo aconteça. Então, agora a Beth vai ler para a gente. Vamos ler aqui uma página do livro Fonte de Paz, psicografado por Chico Xavier. Melhorar sempre, página 73. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem suas almas ao fiel Criador, na prática do bem. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. Justo lembrar que a providência divina nos endereça a todos a paz e a felicidade, ao aperfeiçoamento e à vitória. Entretanto, quantas vezes e quantos de nós, a meio caminho para o triunfo, nos motivamos para a frustração e marginalizamos-nos por tempo indeterminado em desânimo e pessimismo. Prendemo-nos ao lado negativo de contratempos salvadores e costumamos dizer: nada posso, tudo é contra mim, só vejo trevas, sou um caso perdido, moro no azar, sou sempre infeliz, a vida é uma carga insuportável. Na fileira de semelhantes condenações, esquecemos-nos de que cada qual de nós tem o seu mundo próprio, e se induzimos o nosso próprio mundo ao fracasso, quem nos livrará do fracasso, se somos todos criaturas de Deus com a faculdade de criar os nossos próprios destinos? Consideremos isso, selecionando expressões e afirmações compatíveis com a nossa condição de espíritos imortais ante as leis do universo. Uma frase estabelece determinada disposição. Determinada disposição produz certa atividade específica. Certa atividade específica gera circunstâncias, e circunstâncias constroem a vida. Em todos os lances da existência, procuremos palavras de esperança e fé, alegria e bênção, para usá-las a benefício próprio, de vez que ainda mesmo nos últimos degraus do sofrimento, dispomos nós todos, com o amparo de Deus, do privilégio de renovar e da felicidade de servir. Emmanuel. Então, pois é, né, Márcia? Só depende de nós. Pois é, essa mensagem ela nos faz refletir, né? A mensagem de Jesus, que nós temos que passar pelas dificuldades, entendendo o porquê nós estamos passando, não revoltados, não guardando mágoas, raivas. Temos que passar por qualquer dificuldade com leveza, entendendo que é um ensinamento, que é para a sua evolução. Então temos que ter o pensamento positivo, né? Tirar sempre um aprendizado de cada situação que acontece nas nossas vidas. Nós somos energia, né? Então, se a gente vibra numa energia negativa, com toda certeza tudo vai dar errado. Então a gente precisa vibrar na energia positiva, a gente precisa
ser positivo, levar coisas boas para a nossa vida, para que a gente atraia. Exatamente, a gente atrai o que a gente pensa, então temos que pensar positivo. Eu sei que tem momentos difíceis na nossa vida, né? Mas a gente tem que ter força e atrair os pensamentos positivos, entrar em oração, pedir ajuda a Deus, para passar por aqueles momentos difíceis, não é mesmo? A gente precisa ser humilde de entender que a gente precisa de ajuda e pedir essa ajuda naqueles momentos que a gente sente que está caindo. Não, meu Deus, não me deixa cair. Jesus me ajuda. Exatamente. Eu estou aqui precisando do teu amparo e da tua ajuda. E a oração, ela fortalece. Nos momentos de dificuldade, ore. Não tem coisa melhor na vida do que orar. Que aí ajuda nessa caminhada, nessa trajetória para realmente passar mais rápido. Exatamente. Agora vamos fazer a oração, né, da abertura do Evangelho, pedindo o nosso Pai amado que nos fortaleça nas dificuldades, que proteja nosso lar, nossos familiares, nossos vizinhos, e pedindo também aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão aflitos, precisando de um amparo. Então, com todo amor e carinho que eu peço, Senhor, olhe para os nossos irmãos e proteja todos. Amém. Assim seja. Assim seja, graças a Deus. Bom, agora a gente vai dar início, né, aqui com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando sempre que é uma obra codificada por Allan Kardec. Nós vamos ler o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. E aí nós vamos ler os itens 11 e 12. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Difícil, né? Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. São Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso é a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. São João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. É um grande ensinamento, né? Na realidade, são duas passagens curtas, mas que trazem uma reflexão enorme, porque a gente diz, né, não julgueis, não julgueis, não julgueis. Esse é o correto, esse é o que a gente sabe que devemos fazer, não julgar. Mas é muito difícil. Quando a gente se pega, a gente já está apontando e dizendo: por quê? Por que você fez dessa forma? Você deveria ter feito diferente, você não agiu corretamente. Quando na realidade a gente não gosta, quando chegam para a gente e apontam o dedo, dizendo: você agiu errado, você deveria ter feito diferente. Então é um ensinamento muito grande, porque nos põe à prova diariamente a gente chegar a esse ensinamento de não julgar. E nesse ensinamento Jesus nos ensina, né,
a refletir os nossos erros, a olhar para dentro de si, né? E você se perguntar, você não tem pecado? Você não erra? Então, como você quer tirar uma pedra? Então não julgue o seu irmão, se coloque no lugar dele. E quando você para refletir sobre isso, você abre seu coração e acolhe seu irmão e trata ele com amor e carinho, se colocando no lugar dele, né? Então assim que nós temos que olhar para o nosso irmão, com empatia, com amor, com carinho, né? Sabendo que em algum momento é a gente que vai estar no lugar dele. É a gente que vai querer o colo, é a gente que vai querer o acolhimento. E se a gente não sabe acolher, fica difícil. Então, com esse ensinamento, né, que a gente encerra nosso Evangelho no Lar, agradecendo a espiritualidade presente, agradecendo todo esse ensinamento, né? Essa oportunidade da gente estar aqui, né? Verdade. Que pra gente também é um ensinamento, um grande ensinamento. É muito importante pra gente, para todos nós, né? Essa palavra de enxergar o outro, né? E se corrigir. Então, gratidão por todo ensinamento, a espiritualidade, pela proteção da nossa casa, dos nossos vizinhos e dos nossos irmãos. E vamos aproveitar tomar nossa água, que foi fluidificada, com um remédio que nós precisamos, nossa família precisa. Então só a espiritualidade sabe o remédio que nós precisamos. Porque muitas vezes a gente pede alguma coisa, mas a gente não sabe o que a gente precisa. Então eles sabem o que colocar esse remédio pra gente. Nem tudo é sobre o que a gente quer, e sim o que a gente precisa, não é mesmo? Exatamente. Vamos fazer então a prece final? Vamos fazer a prece final. Agradecemos mais uma vez ao nosso Pai amado pela mensagem que nos ajuda a nossa trajetória, a nossa evolução, a proteger o nosso lar. Obrigado por toda a prosperidade alcançada, pela luz que irradia a nossa família, a nossa casa e os nossos vizinhos. E com esse amor, gratidão, que encerramos o nosso Evangelho no Lar, com a esperança de estarmos juntos no próximo domingo. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Que a água de vocês também tenha sido fluidificada com tudo que vocês mais precisam. Que só Deus e a espiritualidade sabem. Que assim seja. Que assim seja. Paz e bem. Paz e luz. Paz, muita paz.